Bom dia, pessoal! Tudo bem? Mais um dia de live. Como vocês estão? Hoje a nossa live é sobre filhos. Meus filhos, minhas regras. Será que é assim mesmo? E eu vou estar abordando esse tema com a Josi, minha convidada já chegou. Vou estar enviando para ela o convite. Enviei o convite, Josi. Olá! Olá, Geise. Ei, pessoal. Tudo Bom bem? dia, tudo bem, querida? E você? Tá Tudo dando pra jóia, entender graças a bem? Deus. Não. Tá dando. Ah, ué. Vem cá. Vem cá pra você ver. Meu filho tá bem aqui. Temos Vem cá. uma participação ilustre. Meu amor. Aí, ele tá mexendo aqui. Tá dando para me ouvir legal, Josi? Tá, aham. Você tá me ouvindo bem? Sim, sim, tá certo. E Deixa esse eu ver. príncipe aí? É porque a mamãe tá usando de base aqui. Peraí, filho. Aí, vai lá chamar o papai. Bom dia, pessoal. Como eu estava falando, nossa live hoje é sobre filhos. Isso, Herança do Senhor, né, Josi? Eu queria que isso. você se apresentasse aqui para minha audiência. Tá, pode deixar. Ei, pessoal, meu nome é Josiane. Eu sou mãe de 2 filhos. Eu tenho um de 5 anos e um de 9 meses, né? E, assim, essa questão de filhos é uma questão que eu gosto e que eu estudo bem. Então, foi um tema que a gente achou bem pertinente, né, Geise? E é um tema que Isso. eu gosto muito. Que bom. Isso é maravilhoso. É. E, pessoal, Josi, eu estava fazendo uma leitura que eu fiquei, assim, muito surpresa. Eu até anotei aqui que a maioria dos filhos, né, eles estão crescendo com um estado emocional muito devastador. Isso é muito Muito. preocupante, né? Uhum. E hoje, por causa da tecnologia, por causa da pandemia também, e a gente vai estar abordando aqui como criar filhos saudáveis, filhos que passam por qualquer situação sem deixar esse estado emocional ser afetado. Porque isso é muito Isso. sério. Uhum. E nós não somos mães mais perfeitas. Não, Nós quem erramos, dera. mas Quer dizer, estamos quem dera ali, não, né? Não tem como ser. nós estamos ali diariamente tentando acertar. Uhum. Esse papel de mãe é muito desafiador e maravilhoso, né, Josi? É. Eu, assim, eu tenho uma filha de 9 anos, por enquanto, e sejam bem-vindos, pessoal. Estou mandando aqui. Vamos mandar aviãozinho, Josi? É, vamos. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar aqui também. Eu falo assim, um dia eu tava conversando com uma amiga minha, aí ela perguntando assim se eu queria mais filhos, né? Aí eu falei Aham. assim que eu tava na disposição de Deus. Se fosse o que Deus quisesse pra mim, eu quero. Aí ela foi e falou assim: Nossa, mas ter filho é tão difícil. E é o que a gente ouve. Quando você fala assim, Exatamente. ah, vou ter filho, quantos filhos você tem? Você fala 2, quero ter mais um? Bom dia. A minha xará aí, a Josiane. Oi, Josi, bom dia. Aí o pessoal sempre fala assim, nossa, mas você já tem 2, você quer mais? Porque é o que a gente reproduz. Ter filho é muito difícil, ter filho é muito difícil. E eu conversando com essa amiga minha, eu falei assim, olha, a gente estuda para várias coisas na vida. Mas assim, a gente não estuda, a gente raramente se prepara para casar e principalmente para criar filhos. E criação de filhos você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que estar na direção de Deus, porque assim, se o Espírito Santo não te ajudar, não basta também ter todo o conhecimento, porque o seu emocional, a carga que carrega uma mãe é muito pesado. Então, assim, Verdade. eu falo que falta muito isso, a gente estudar sobre ter filhos. Antes de ter. Eu comecei a estudar depois que eu tive, quando o Otávio nasceu, que começou aqueles dilemas assim, não fica no, não deixa chorar, senão fica manhoso. Não deixa no colo, senão fica manhoso. E aquilo me consumia, porque eu falava assim, gente, como que eu vou deixar meu filho chorar? Isso não é possível, que isso é normal e tal. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, não, eu vou pesquisar.
Aí foi quando eu comecei essa coisa de aprender sobre criação de filhos. E buscar, assim, uma criação um pouco diferente. Graças a Deus, eu falo assim, que eu não tive tantos traumas, assim, de essa questão de apanhar, né, de abusos, assim, na infância. Mas, também não foi uma criação 100%, sabe? Assim, porque nossos pais são limitados, né? Eles, assim, não tiveram o conhecimento, não tiveram o amor que a gente teve. Então, eu falo assim, que a gente vai aprimorando de geração em geração, né? Então, assim, o que eu vejo que faltou nos meus pais comigo, eu tento reproduzir nos meus filhos para ir só melhorando essa questão, principalmente assim eu falo que eu não lembro. Hoje em dia eu e meus filhos e meu marido pensam, eu te amo, abraça, beija. Eu não lembro disso assim muito firme com meus pais. Era uma coisa mais assim, ó, né? Você não ficava abraçando e beijando. E eu tenho certeza que eles não receberam isso também. Então acho que a criação também Exatamente. vai muito nisso, assim, e melhorando aquilo que te fez falta, entendeu? E uma frase Exatamente. também que eu li uma vez, assim, é pra gente criar filhos para não ter que ser. Eu não lembro assim a frase ao certo, mas assim, crie filhos mais saudáveis para eles não terem que, tipo, procurar um psicólogo, uma ajuda depois para se curarem dos traumas de casa, entendeu? Então é uma coisa muito séria. É verdade, muito. E eu Uhum. separei alguns tópicos aqui para a gente estar abordando. Você falou, é muito verdade. Eu também, eu cresci num lar, Josi, que eu não tive isso, mas assim, meus pais me deram o que eles podiam dar. Eu não tive isso, eu até compartilhei numa outra live que eu cheguei a conversar com minha mãe sobre isso. Porque Uhum. nunca fomos de trocar um te amo, É. nunca ouvi um te amo. E ela me dava e eles me deram o amor da forma que eles tinham que dar, Uhum. do jeito deles. E assim, hoje com minha filha é o oposto. Nós vamos estar falando sobre isso aqui. A gente decidiu fazer o contrário com nossos filhos, tanto que minha filha hoje é a definição do amor. É te amo o Ah, tempo inteiro é. também. E é uma florzinha. Isso é muito bom, né? Ô, gente, Obrigada. e eu penso assim, o primeiro passo de uma maternidade saudável é você honrar seus pais e perdoar, sabe? Tirar, ai Isso, meu Deus, meu pai não me amou, minha mãe me bateu. Gente, o primeiro passo que eu penso assim é perdoa o que você viveu, honra seu pai e sua mãe. É um mandamento bíblico, você tem que honrar. E perdoar, ressignificar aquilo que passou, pensar que eles também precisavam de ajuda. Eles não tiveram aquele amor e eles não tiveram a inteligência emocional de ressignificar na etapa deles. Isso é a primeira parte para você conseguir dar os passos assim para ter uma vida mais saudável com seus filhos. E minha xará, a Josi, exatamente, falou ali em cima, de não criar os filhos com bloqueio, né? Isso é uma coisa muito séria também. exatamente. E isso eu tô aprendendo, Muito. porque assim, a gente acha que bloqueio é uma coisa grande. Ai, meu bloqueio é só disso. E é bloqueio pequeno, sabe? É tipo assim, uma decisão, uma palavra que você fala ali com seu filho e aquilo entra na cabeça deles de uma forma tão grande, gente. A criança, ela tá ali brincando, mas ela observa tudo que a gente tá fazendo. Não Tudo, adianta você tudo. falar, você escrever. Vai ser o que você faz que eles vão ver. Então, assim, pequenas atitudes, por exemplo, eu vejo um bicho que eu tenho medo. Aí antes eu, ai meu Deus, eu odeio sapo, odeio, e não quero tirar essa. E você vê que aí o Otávio ficava meio que nisso também, igual eu. Não podia ver um bicho. Ai meu Deus, o sapo, barata. Aí esses dias tinha até uma barata aqui no quintal. Eu falei, vamos lá, filho, matar. E assim, sabe, para não tentar criar essas coisas que pode parecer Bacana. bobeira, mas que é uma coisa que me incomoda. Eu falei, gente, eu tenho um pavor de sapo gigantesco. E assim, e é ruim, porque dependendo do lugar que eu for, se eu cismar que tem um sapo, para mim acabou. É medo de fazer alguma coisa. Então eu tô tentando, sabe, ir melhorando essas coisas, os pequenos bloqueios nele, né, para evitar, se ele ser uma pessoa com mais coragem, né, enfrentar mais as coisas. E a primeiro tópico é sobre isso mesmo. Ensinar nossos filhos a não ter medo. Uhum. O erro que a gente comenta é não ensinar. Peraí que desligou minha. Hoje aí você fica de olho no tempo aí, porque Você é minha acredita que eu segunda, coloco, minha Josi? terceira Eu live também. da Eu vida. coloco para despertar. Eu coloco 10 minutos antes. Eu esqueci hoje. Eu vou ter que chamar minha filha para me ficar de olho no relógio aqui. É. Ô, Josi, é ensinar nossos filhos. Muitas mães, né,
começam a estar ensinando a passar o medo. Eu estou de olho nos comentários aqui. Eu não consigo ver aqui todos, não. Você vai me falando Tá aí. ligar. Peraí. E o que a gente precisa? Ensinar, livrar os nossos filhos desse medo. O que você deu o exemplo da barata, né? Tem esses medos naturais e normais, é comum ter de algum bicho. Ah, eu tenho bicho de leão, tenho bicho de cobra. Mas o medo que eu quero dizer aqui é o medo patológico. É o medo de crenças negativas que a gente carrega dos nossos pais, que os pais acabam passando para os filhos. E isso é muito sério, né, Josi? Eu, Geisa, eu decidi desde pequena, fui vendo ali certas coisas e não quis levar isso para minha vida. Mas tem crianças, tem pessoas que não sabem lidar com isso. Os pais não têm aquele discernimento para ajudar o filho a não crescer com esse bloqueio e acaba tornando um adolescente, uma criança ali com um estado emocional muito, muito devastador. E o eu medo queria... paralisa muito, né, Geise? O medo, ele nos paralisa. Demais. E isso é muito sério. Eu fico vendo, tem muitas famílias que passam essa referência, medo, igual eu. Eu consegui tirar medos que minha mãe tinha, crenças negativas dos meus pais. A partir do momento que a gente descobre a nossa verdadeira identidade. E a gente tem que passar isso para os nossos filhos, né, Josi? Nós temos que passar para ele que ele é filho amado, para ele ou para ela. Você é filho amado de Deus. Você é a imagem e semelhança dele. Essas coisas assim que a gente vai aprendendo é tão sério que eu tinha muita, assim, até por algumas coisas que acontecem assim na vida, eu tinha muita mania de falar assim com o Otávio: a mamãe nunca vai te abandonar. A mamãe nunca vai te abandonar. E no shift que a gente participou, teve um momento referente, acho que você deve lembrar, dessa questão de uma mãe que falou isso com a filha, e isso, o tanto que isso ficou, porque a mãe faleceu e ela ficou com isso. Ninguém nunca vai te amar mais do que eu. Então, assim, o que eu faço hoje? Umas pequenas coisas, a gente acha que, né, bobeira. Eu vou e falo para ele assim: filho, Deus nunca vai te abandonar. Pensa que Jesus é a pessoa que vai estar sempre ali com você. Mas enquanto Deus permitir a mamãe vai sempre estar do seu lado, vai sempre te ajudar, vai sempre te auxiliar. Então, umas coisas assim, a gente acha que é bobo, gente, mas lá na frente, cada pessoa vai desencadear de um jeito as palavras que a gente fala sobre as pessoas. Então, isso foi uma coisa que eu mudei, que eu ficava assim: filho, do nada eu falava com ele assim: filho, a mamãe nunca vai te abandonar. E se Deus livre e guarde eu morro amanhã? Ele vai falar: uai, mas ela falava que nunca ia me abandonar e ela me abandonou. Exatamente. Porque a criança tem outros pensamentos. Então, hoje eu mudo, eu falo: filho, primeira pessoa que nunca vai te abandonar é Deus. Mas enquanto Deus permitir que a mamãe esteja ao seu lado, eu vou sempre estar ao seu lado. Eu não falo: não vou te abandonar, igual eu falava. Não, eu falava com uma certeza para ele, eu até arrepio, porque assim, Deus falou comigo claramente, falou assim: olha o que você está falando com seu filho. E a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, é permitir mesmo que Deus, que o Espírito Santo vai moldando também a nossa maternidade, né? Ah lá, a Carol, minha prima, tá falando, eu falo isso o tempo todo. Pois é, Carol, eu mudei a minha fala, sabe? Eu comecei a falar isso. É necessário mudar. Deus nunca vai te abandonar, mas enquanto Ele permitir, a mamãe vai estar ao seu lado te ajudando, mas é Jesus que nunca te abandona, entendeu? Até mesmo porque a gente é humano, gente. Deus livre, você arruma um trabalho, sei lá. Algum momento a gente pode falar. E para criança as palavras são muito fortes, eles não esquecem. Então, assim, eu até arrepio com esse caso, porque você lembra, gente, foi um momento muito forte. Isso ficou no coração dessa moça lá da imersão que a gente participou. Bloqueou ela, assim, de relacionamentos, né, Geise? Porque a mãe dela falava: nossa, ninguém nunca vai te amar como eu te amo. A mãe dela morreu, e aí? Quem vai amar ela? Ninguém, né? Nem o próprio Deus. Então, assim, essas coisas que a gente vai observando. Uau, muita boa observação. Muito bom mesmo. Ô, Josi. Ei, pessoal que tá entrando, Kênia, o Matheus, amigo nosso, seja bem-vindo, pessoal. Então, bem-vindo. E assim, Josi, teve perguntas aqui que passou, não consegui ver. Isso é muito sério, muito sério. Eu gostei dessa observação, muito bom. A gente está mudando a fala com os nossos filhos, bacana demais. Um outro detalhe, muitas mães
ficam criando os filhos e acaba caindo no ninho vazio, né? Uhum. E a gente tem que ter ciência que a gente está criando filho, nós estamos com ele por um tempo, treinando eles para a vida. Eles só vão ficar um tempo ali com você. E você tem a missão de treiná-los da melhor forma e de preferência debaixo da proteção de Deus, debaixo dos ensinamentos de Deus. Né? Igual em Provérbios 22:6 fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela crescer, ela não vai desviar. E esse é o melhor ensino que você pode fazer, que você pode dar. Um outro tópico, Jus, que é importantíssimo, que erros que a gente comete, é dizer sim para tudo. Meu Deus. Eu, por experiência própria, eu tô tirando alguns bloqueios da minha filha sobre isso, sabia? Eu dizia sim para tudo. Sério? Tudo. Tudo Porque que ela assim, eu quiser e meu fazer. marido. Isso, quando mais Mas nova. E isso gerou. você sabe que isso pode ser também até uma forma de suprir alguma coisa, né? Exatamente. Desculpa que a gente tem. Eu quis passar tudo que eu não recebi para ela, aí gerou uma. Eu criei ela numa bolha, eu e meu esposo criamos ela numa bolha. Uhum. E E horrível, né? foi. Bolha, gente. Não cria filho em bolha, gente. Não, não. E graças a Deus a gente teve essa consciência de mudar enquanto é tempo, né? Eu li Uhum. uma frase que ela é assim, ó. Filho, como é que é? Ó, Criação dos filhos não tem segunda chance. Errar você vai, você pode consertar, mas assim, é bom você ficar ligado nos detalhes. E nisso, Josi, graças a Deus, tem alguns anos a gente tem trabalhado isso nela. E isso é muito importante, gente. Ensinar a criança que ela precisa sim se frustrar uhum. para ela superar todos os desafios que ela vai enfrentar pela Dá frente, né, nome. Josi? Dá nome aos sentimentos que eles sentem. A minha xará tá falando ali que ela fala não pra tudo. Nessas estudanças minhas aí que eu faço sobre criação de filho, eu aprendi duas coisas. Que você não pode falar assim pra tudo e também você não pode ficar falando não, não, não o tempo todo. Porque o não, Exatamente. né, isso é até na cabeça mesmo, isso é comprovado, que quando você fala o não, a criança, ela não ouve o não. Você não pode começar uma frase assim com a criança, não faz isso. Que ela bloqueia o não e fala, pensa, faz isso. Então, você já viu principalmente quando é bebê, é bebê assim, né, mais novinho, você repara, que você fala assim, não faz isso! Na hora eles vão assim, faz de uma vez, você fala, nossa, eu ainda gritei. Porque, o que eu aprendi que a gente tem que fazer? Não começar a frase com não. Parece que é assim, ai meu Deus, nada a ver, mas acontece. É Filho, verdade. essa garrafa vai quebrar, então não mexa com ela. Você já não pôs o não ali, não mexe que é de vidro. Filho, garrafa é de vidro, não mexe, você vai quebrar. Aqui em casa eu sempre tento assim, tudo. Claro, gente, igual eu falo assim, tem gente, eu falo que eu tenho uma linha criação neurocompatível. Aí, que é o que? É uma coisa neural mesmo. Tem até uma psicóloga que eu sigo que ela é muito boa, que ela te dá comprovações científicas de coisa, de funcionamento do cérebro mesmo da criança. Não é uma coisa aleatória, assim, eu acho que é isso. É de funcionamento de cérebro mesmo, de inteligência emocional de criança. E eu aprendi muito com ela. Então, assim, muitas vezes eu converso com meus filhos como se eles fossem, você ver conversando e falar assim, nossa, é um adulto. Mas é porque explicar. Eu não viro para ele e falo assim, não pega essa garrafa, que essa garrafa é minha. Não, filho, essa garrafa é da mamãe. Tá cheio de bactéria aqui, é a mamãe que toma. Tá aqui sua garrafa e tentar conversar. Porque a criança, ela entende as coisas do jeito dela. Então, eu acho que isso vai criando um diálogo, uma confiança da criança com você. Claro, gente, que não sai tudo às mil maravilhas. Mas vai funcionando. E você vai vendo que com o tempo você vai estabelecendo uma confiança da criança, uma educação diferente. Então, assim, nem sim para tudo e nem não para tudo. E você falou uma coisa também, Geis, da questão da bolha, né? Da gente criar o filho ali cheio de bolha. Eu lembro, assim, que minha mãe tinha uma frase que ela sempre falava assim, tem que criar o filho pro mundo, né? Tipo assim, porque pode ser que amanhã eu não tô aqui. E isso é verdade. Minha mãe falava assim, não, tem que ensinar vocês a fazerem as coisas, porque se eu não tiver aqui amanhã, o pessoal vai, tipo, se você precisar morar com alguém, a pessoa vai te maltratar porque você não sabe arrumar uma cama, porque você não sabe fazer uma coisa. Então, assim, criar um filho
não diminuir ele na idade, ensinar, dar autonomia para ele, sabe? De vestir uma roupa, de comer, de brincar, de se sujar. Gente, tem mãe que não deixa o filho se sujar, sabe? Tem mãe que é assim, nossa, não suja essa roupa. Eu falo assim, gente, uma roupa. O que é uma roupa perto de uma brincadeira? Sabe? O que é uma Hoje eu... roupa? Uma coisa que quebra, tem hora, o Otávio ama brincar com ovo, desde pequeno. Tanto que a minha avó criou ele assim. Toda vez que ele vai na casa da minha avó, de uma amiga nossa, a Jaque, elas dão 2 ovinhos pra ele. Ele ama. Gente, ele fica com aquele ovo horas na mão. E muitas vezes quebra, muitas vezes ele deixa pra lá. É a coisa dele. E tem gente que fica assim, é um ovo, vai dar um ovo pra criança, vai quebrar. Eu falei, gente, se quebrar, eu limpo, não tem problema. Deixa ele com a questão do ovo, ele adora. Onde quer ver um ovo, ele fica com o ovo assim, ó. Mamãe, tô cuidando e fica. Então, assim, tem umas coisas que tem que ser mais leve também, sabe? Eu sempre penso isso, roupa suja, lava, roupa estragou, a gente compra outra, brinquedo. Claro que tem um limite, né, Geise? Mas, assim, dentro do que eu posso deixar meus filhos livres e brincarem, se sujarem, eu deixo. Você deu um exemplo, eu não vou muito longe, não. Eu e meu esposo e minha filha, nós moramos um tempo na casa dos meus pais. E lá, a criação da minha mãe, como eu falei, o lar onde eu cresci, foi muito disso. Não pode ter brinquedo esparramado, não pode, não encosta aí, não mexe aí. E isso, Josi, gerou bloqueios na minha filha. Imagina. Gerou... Aí a Josi tá falando Isso a mesma gera, coisa. isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito. Isso é muito sério. E aí, assim, aí você tem que ter sabedoria para ir tirando isso aos poucos, filha. Não é assim, né? A gente tá na casa dela, mas na nossa casa é assim, assim, assim. É conversar com jeitinho, mas isso é muito sério. Gerou alguns bloqueios, tanto que eu acho que por isso que eu derramei para cima dela tudo que eu não tinha, tudo que eu recebi ali de negativo, crenças negativas, eu não quis passar para ela. Aí, consequentemente, veio a bolha e se tornou isso. Mas graças a Deus, Josi, a gente tem mudado isso, sabe? Dia após dia. E sabe o que acontece muito na maternidade? Na vida da mulher em si, a gente fica muito preocupado com a opinião dos outros. Por exemplo, exatamente. Aqui em casa, se eu chegar aqui agora, tem um tanto de coisa fora do lugar. Gente, eu tenho 2 crianças. Você pode arrumar a casa 5 vezes ao dia, que 5 vezes vai bagunçar. Então, cabe a você pensar. Você prefere... Ou eu leio cada frase, tipo assim... você vai passar tantos domingos com seu filho. Aí quando você para pensar, tipo assim, é pouquíssimos. A infância passa muito rápido para a gente ficar preocupado com casa para arrumar, com roupa para lavar. Então, assim, gente, é pensar. Você prefere curtir seu filho ou arrumar uma casa? Eu prefiro curtir meu filho. Ô, Geise, você pode chegar aqui em casa, vai estar uma bagunça. Eu vou virar para você e falar assim, Geise, hoje eu não fiz nada. E hoje em dia eu não me importo mais. Se você vai sair aqui e vai falar assim, nossa, a Josiane não tem um pingo de organização, a casa dela estava uma bagunça. Porque eu e meu marido sabemos da nossa realidade. Eu não vou deixar de sentar com meu filho, de brincar com meu filho, de cuidar dos meus filhos para arrumar uma casa. Mas isso é uma coisa minha, entendeu? Tem gente que não. Aí eu prefiro uma casa bagunçada. Porque eu sei que o estresse que eu vou ter de arrumar uma casa e já... Claro que, né, gente, eu arrumo, lógico. Mas assim, por exemplo, o Gustavo dormiu, o Otávio tá lá fora brincando, eu corro e dou uma ajeitada. Mas tem dia, gente, que não dá. Tem dia que nem a cama dá tempo de arrumar, sabe? E assim, gente, trabalha isso, tá tudo bem, gente, é uma cama. Eu falo assim que tem coisas que ficam na memória da gente. Quando a minha avó morreu, que a gente foi lá na casa dela organizar as coisas, eu fiquei assim, muito triste. As últimas coisas que minha avó fez na vida, ela morava no interior, tinha uma vida mais simples. Né? Não tinha também muito o que fazer. Mas assim, as roupinhas dela estavam todas estendidas no varal. A comida estava toda feita no fogão, a lenha. Aí ela fez comida, lavou roupa, teve um mal súbito e faleceu. Então assim, a casa dela estava impecável. Eu fiquei pensando assim, gente, talvez a última coisa que minha avó fez foi arrumar a casa. Então assim, para a maternidade se tornar mais leve, igual minha prima falou, maternar pode ser leve, a gente tem que tirar essas coisas assim e não preocupar com o que as pessoas vão falar. Por exemplo, seu filho teve uma atitude de birra, ou de morder, ou de bater. Quando a gente está em casa, a gente tem o instinto assim, filho, não faz isso, não bate na mamãe, é carinho, tenta conversar.
Quando você está sob um olhar de uma outra pessoa, seu filho te bateu, você quer demonstrar para aquela pessoa ali que você está no controle daquela situação. Aí muitas vezes o que, que você faz? Seu filho te bate, você, pá, não bate na sua mãe não, que não sei o quê. Por quê? Você tem medo do que aquela pessoa vai sair falando. Exatamente. Nossa, você viu? O menino da Josiane deu um tapa, fez uma pirraça. Ela não tem controle nenhum. Gente, não importa. Porque a pessoa que tá vendo ali você cuidar do seu filho uma vez, ela vai falar o que ela quiser. O que importa é a atitude que você tem ali no momento com o seu filho. Seu filho derrubou uma coisa, tenta ressignificar, sabe? Tipo assim, seu filho derrubou uma coisa, você tá super cansada, a sua vontade de falar assim, ô menino, você derrubou isso daí. Fala, filho, tá tudo bem, tenha mais cuidado da próxima vez. Vamos ajudar a mamãe a limpar aqui? Vem, ajuda a mamãe a limpar. Então, sabe? Porque, pensa, é muito ruim pra uma criança derrubar uma coisa, pra ele é uma coisa muito ruim. Aí você vai tornar aquilo pior. Então, assim, gente, é umas pequenas Tem a coisinhas que Josi falando parecem sobre bobo, isso mesmo. Aham. que eu acho que vai mudar na vida da criança, sabe? Pelo menos E eu eu penso ouvi, assim. exatamente. E eu ouvi, Josi, o que que a gente, nós crianças, ouvimos desde pequeno? Você vai só estudar. Só estudar, Uhum. não vai fazer mais nada. E eu acho bacana, e eu incluí isso na minha vida, delegar algumas coisas para as crianças, conforme a idade delas, para elas crescerem sabendo fazer as coisas, sabendo que a importância de Isso. cada coisa. Igual minha filha, eu lembrei de um exemplo muito legal. Aí meu esposo, uma vez nós dormimos, e falando ele chegou e agora, oi meu amor. Aí nós Ele já dormimos, entrou. e assim, A Cris, minha aquela amiga também, sonequinha, minha tia entrou bem, aquela hein? sonequinha depois do almoço. E aí, quando acordamos, Josi, nossa filha estava com 8 anos, a cozinha estava arrumada pela primeira vez. Ela arrumou a cozinha todinha, todinha, e tava aquela pilha, e ela arrumou todinha. E a outra situação foi anteontem. Eu lavei o banheiro e às vezes ela me ajuda. Quando foi no dia seguinte, o banheiro estava intacto ainda. Ela, mamãe, eu posso lavar o banheiro? Aí eu falei, claro, filha, pode. Fica à vontade. Deixa, filha. É É isso aí. legal trazer a criança para participar, é legal trazer para ela ter noção das coisas, dar valor a cada situação. Isso é importante demais. Isso é muito Uhum. bacana, eu achei bonitinho demais. Mas é aqui, participar, tipo assim, por exemplo, gente, ai, dá muito, nossa, meus filhos não deixam eu fazer almoço em paz, meu Deus. Gente, coloca eles para cortar alguma coisa. Sabe o que que eu fazia muito com o Otávio? Gente, faca de serrinha. Se cortar o dedo, gente, um cortinho não mata. Né? Claro que você vai supervisionar. O que que eu fazia com o Otávio? Eu pegava os talos de brócolis e falava assim, filha, ajuda a mamãe a cortar o brócolis. Aí eu dava só o talo para ele, com uma faquinha de serra, e falava com ele, ó, cuidado com o dedinho. E ficava ali olhando. Ia fazer a comida. Aí ele, mamãe, acabou, me dá outra coisa. Eu falava assim, bate Ai, esse ovo aqui pra isso é mim, bacana demais. corta o tomate, porque você interage, a criança ali ajuda, aí você não tem que ficar olhando o que, é que ele tá fazendo, você vai supervisionando e vai ensinando ele a te ajudar. Porque também, gente, chega uma época que eles não querem ajudar, não, tá? Então a gente tem que aproveitar e introduzir isso. Filho, coloca sua roupa no cesto, porque, gente, quando eles estão novinhos, eles adoram ajudar. Deixa eu lavar vasilha, faz a maior bagunça do mundo. Gente, paciência, depois a gente limpa. Sabe? Eu falo, filho, lava. Mãe, Exatamente. posso lavar prato? É de vidro, vai quebrar. Não vai, gente. É só ter cuidado. Se quebrar também, só ter cuidado para ele não machucar. Mas eu fico ali, ó, e sabe, eu abro água para ele, dou um detergente. Mas o quê? Na correria ali de fazer as coisas que a maternidade é muito sobrecarregada, a gente sabe. Você fica assim, ai meu Deus, tenho roupa, tenho coisa. Tem dia que é difícil, mas na maioria eu tento, sabe? Introduzir ele ali nas coisas, me ajudar. Pra quê? Ele participar e já tomar gosto de fazer as coisas e também se tornando independente. Igual É, hoje mesmo, ele faz o leite com Toddy dele, pega o biscoito, sabe onde que tá. Então, assim, eu acho ótimo e ajuda a gente, tá? é muito legal Peço ele aí, se virar falo, corre o olho no seu demais. irmão. Corre o olho no seu irmão aí pra mim. Olha o que que seu irmão tá fazendo. Aí ele, ô mamãe, tá, não sei o quê. Eu falo isso, ajuda a mamãe. Tudo no limite da idade, mas assim, pra ajudar a gente Verdade. a desafogar um pouquinho também. Porque igual você, igual eu, né, Exatamente. Geise? A gente fica em casa. A gente fica só em casa, né, Geise? Só cuidando de filho. Eu acho que é um trabalho maior do que um trabalho de CLT. Isso é Muito. que não Trabalha tem muito preço. mais. Eu lembro que eu E tinha não uma tem. amiga minha que falava assim: ai, tô doida, eu fico doida pra chegar a segunda pra eu descansar lá no serviço. E realmente, gente, trabalho de casa, eu falo que é o trabalho mais ingrato que tem. Ingrato assim, né? É aquilo que você faz todo dia a mesma coisa. Então, assim,
Se também você não começar, é uma coisa que eu tô aprendendo muito. Até teve muitas perguntas na minha caixa de pergunta que eu abri. É assim, como não estressar com os filhos, como ter mais paciência, sabe? É uma coisa que tem que. É diário, tá, gente? É o que vocês falaram na live que eu assisti suas só hoje. Essa é a É só hoje, só hoje. sabe? Porque, assim, a falta de paciência, a vontade de gritar, até de bater, gente, dá. Sabe? Aí é uma mentalização que eu faço. Na hora que eu tô muito estressada, que tá acontecendo uma situação, eu paro e falo assim: quem que é o adulto da situação? Sou eu. Aí você já acalma, você já chama a responsabilidade pra você. Aí eu penso, é uma criança de 5 anos que não tem maturidade emocional para lidar com isso. É um bebê de 9 meses que não sabe dormir. Respiro. Por dentro eu posso estar assim, desesperado. Claro que tem hora que a gente perde paciência, né? Mas eu tento melhorar. Tanto que teve um dia desse pra trás que o Gustavo não queria dormir, eu tava cansada. Aí eu perdi um pouco a paciência, sabe? Aí na hora que eu perdi, assim, eu já voltei. Aí eu cheguei perto do Otávio e falei, filho, tá vendo? A mamãe erra. A única pessoa que é perfeita, filho, é Jesus. A mamãe erra, a mamãe grita, a mamãe perde a paciência, mas a mamãe tenta melhorar. Desculpa a mamãe ter gritado com vocês, tá? Não é uma atitude que eu gosto de ter, mas a mamãe tá cansada, foi um dia pesado. Aí ele foi me abraçou e falou assim: Ô mamãe, tem dias que é pesado, mas tem dias que é leve. Eu falei, aí assim, né? Desmonta. Aí eu falei, isso mesmo, filho, perdoa a mamãe, é o que você falou. A gente saber pedir perdão e reconhecer que errou, né? Uma vez a Jéssica falou uma coisa que eu não esqueço, gente, foi assim, libertador para mim, que a gente não tem que ser perfeita para os nossos filhos. Porque Eu se ia você é falar sobre. perfeita, você tira a perfeição de Deus. Então, assim, Você tem que mostrar mostrar para que quem é seus perfeito é filhos, somente Deus. Que você vai somente errar Deus. sim. Reconhecer, falar, filho, perdão, a mamãe errou, tá? Eu não deveria ter te gritado, muitas vezes uma palmada ali que sai, né? Que eu sou dessa linha assim, né? De não bater e tal, mas assim, eu respeito cada um. É por isso que a gente pensou assim, meus filhos, minhas regras, será? Né? Porque assim, cada mãe vai ter, gente, a sua maternidade, o seu jeito de agir, né? A gente respeita, a gente tá aqui só para falar das nossas experiências, do que a gente leva para a vida. Exatamente. Essa parte, Josi, é muito importante. Você ensinar ele a perdoar, pedir perdão para ele Uhum. e mostrar, sim, que você não é perfeita e mostrar quem é perfeito, que é somente Deus. Isso é muito importante. Quando acontecer algo entre vocês que chateou, vai lá e pede perdão. Perdão, meu filho, perdão, minha filha. Uhum. Mamãe não é perfeita, perfeita é somente o Senhor. Tem muita gente Isso mesmo. interagindo. Que legal, Tem. pessoal. Tá passando tão rápido aqui que eu não tô conseguindo É nem isso que eu ia ler. falar. Ô, gente, tem coisa que tá Viu, passando, mas gente? é porque sobe tão rápido e a gente fica tão assim concentrado que a gente não consegue ler. Mas obrigada, pessoal que está Ô, interagindo. Um gente, é outro por tópico, questão. A gente fica muito assim, eu tô vendo mais os comentários da Josi, que ela falando assim, que é tudo mais pra mãe. Ô, gente, é tudo mais mãe, sabe? Eu tô lendo um livro, deixa eu ver se ele tá aqui perto. Acho que tá dentro da minha bolsa. Gente, é um livro libertador, sabe? Quem puder adquirir, eu vou pegar ele ali, depois eu falo pra vocês. qual que é o nome dele, Josi? Peraí que eu vou pegar aqui. Tá bem pertinho aqui, só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo ler. Obrigada pela interação. Gente, Josi, sua querida. chama Sem Tempo para Deus, Intimidade com Cristo para Mães Atarefadas. Uau! Posta um Gente, print lá no Stories. tá, eu vou postar. Eu comprei na Amazon, um preço muito bom. Eu não sei se esse Bacana. livro foi indicação de alguém. Eu acho que não. O que eu costumo fazer? Eu vou lá na Amazon e digito lá assim, livro para mãe, livro para criação de filhos. E esse livro apareceu e eu gostei muito do que tá falando aqui atrás. Eu não lembro, assim, certeza se foi alguém que me indicou, mas eu acho que não. Gente, que livro maravilhoso, sabe? Ele ensina, assim, pra gente, vai mostrando como que a gente precisa, primeiramente, do favor de Deus, sabe? Pra gente conseguir levar a maternidade mais leve, sabe? Aí ela Uau! fala justamente isso, Josi, que as mãos da mãe, ela sempre tá ocupada, sempre. Mas que, assim, quando a gente tem o favor de Deus, as coisas vão se tornando um pouco mais leves, sabe? E, assim, e você não se vitimizar como mãe, eu tô aprendendo isso, tipo assim, eu me colocava como coitadinha. Tipo assim, ai, que dó de mim, nossa.
eu tenho meus filhos me dando trabalho, não, coitada, eu não tenho um tempo para mim. Até isso eu tô aprendendo a melhorar, sabe? Pensar assim, não. Tem a Bruna Luz que eu sigo também, ela fala uma frase que foi libertadora para mim, assim, ó, meus filhos não dão trabalho, eles são o meu trabalho. Sabe? É isso que eu coloco assim, eles não dão trabalho, eles são o meu trabalho. Então eu tenho que fazer da melhor Como a maneira Cris disse possível. aqui, Deus nos dá forças para sermos melhores, isso mesmo. Isso mesmo, Cris. É Deus, tá, gente? A maternidade é 100% com a Como eu graça aprendo, e favor de como Deus. aprendemos com eles, né, Josi? Isso, Graças. muito. Nós aprendemos demais diariamente com eles. Você tem que ficar atento aos detalhes, assim, como que eles são a definição do amor, eles às vezes são usados demais, Deus está falando com você. Muito. É muito bom você estar atento a isso é muito, muito legal, muito legal. Um próximo tópico, Josi, é dizer uma coisa e não cumprir. Meu Deus, como isso é Nossa. sério. Gente, isso é muito. O Otávio tá mostrando aqui que ele tá vendo minha live, tá, gente? Gracinha! Isso é muito sério. Gera Gente, um bloqueio, criança assim, grava, tá? gera um bloqueio gigante, vários bloqueios, mas assim, o da procrastinação vem porque quando você tá passando o carro aqui do ovo, eu acho. Eu tô bem aqui na janelinha para a rua. Então, quando você promete uma coisa e não cumpre, isso vai gerar um bloqueio gigante no seu filho. Acaba se tornando uma pessoa procrastinadora, isso aconteceu comigo. É daqueles negócios que você começa, quando você começa a fazer algo e não termina, começa a fazer algo e não termina. Isso é um bloqueio, que vem disso também, de você ouvir ali de seus pais, ouvir de alguma pessoa, e não cumprir, a pessoa não cumprir com o que ela disse, né? Não, eu É nunca uma pensei ferida por esse aberta lado, viu, mesmo. gente? E isso é muito sério. Muito sério. Acaba criando o bloqueio da procrastinação. Então, é muito importante. Eu aprendi, Josi, eu tenho feito isso, eu não prometo mais nada. E uma coisa que eu prometo, que eu sei que eu vou cumprir, eu vou lá e coloco data. Uhum. Tudo na minha vida hoje eu ponho data, isso é maravilhoso. Traz a responsabilidade, Aí eu ponho data, falo, né? filha, ela já coloca no calendário dela, nesse dia vai acontecer isso, isso e isso. E você tem que cumprir, gente, isso é muito sério, né, Josi? Você Muito, não muito. tinha olhado para esse Ô, Josi, lado? olha pra você ver. Eu nunca tinha pensado por essa questão da procrastinação. Eu pensava assim na questão de você não mentir para o filho, né, de mostrar para ele compromisso. Mas eu nunca imaginei que poderia acarretar para ele assim, não, deixa para lá, não deu para fazer hoje, tá tudo bem. Sabe? Eu sempre pensei assim, ó, filho, a gente vai fazer tal coisa. Aí não dá, eu explico, falo, filho, hoje, porque eles falam, mãe, tal coisa, falo assim, ó, hoje não dá. Mas outro dia a gente faz, mas eu também não defino data para outro dia, né? Então, realmente, não. Olha, tá vendo como que a gente aprende, gente? Exatamente, é Por assim isso que eu falo, mesmo. maternidade. Aí, ó, tá vendo a Carol falando que não promete, não deixa outras pessoas prometerem. Gente, não pode, criança não esquece, tá? Não É esquece, uma não coisa esquece de jeito nenhum. incrível. Isso é muito, Incrível. muito verdade. E você chamou um outro ponto, que é esconder ou mentir sobre algo. Isso também não é legal. Não, gente, Você não é. tem que ser claro com ele, Principalmente, porque... principalmente quando você mente, né? E eles descobrem que era uma mentira, Nossa, é né? verdade. Porque por É mais que importante você ser... a gente pensa assim, a criança é inocente, gente, mas a criança, ela entende tudo, sabe? Do jeito Sente, dela. sabe tudo. E teve até uma vez que eu falei assim, eu tava com umas amigas minhas, eu falei assim, vamos fazer um teste aqui. Quando você pensa assim na sua infância, na época eu falei assim, pensa no seu pai, assim, qual... O que vem à mente, assim? E eu falo, gente, que na mente da gente ficam umas questões tão sérias, assim, das coisas negativas que aconteceram. Você lembra, às vezes eu paro pra pensar e falo assim, gente, eu lembro de mais coisas ruins, negativas que aconteceram na minha infância do que coisas boas. Igual eu brinco com meu marido, que na época meu pai tinha um carro mais velho, era um golzinho quadradinho, e ele levava a gente pra roça, né? Pra passear. Aí ele sempre falava assim com a gente: nossa, tem que pedir a Deus pra esse carro não estragar, porque se esse carro estragar, a gente vai ficar na mão. Gente, ele falava isso com uma criança.
Eu ia a viagem inteira assim, Eu meu vou- Deus, não deixa esse carro estragar, meu Deus. Eu ia pedir na... Gente, eu não curtia a viagem. Aí na hora que Pequeno chegava no detalhe. lugar, eu falava assim, nossa, graças a Deus o carro não estragou. Aí na hora de ir embora, a mesma coisa. Ai, meu Deus, se o carro estragar, meu Deus. E, gente, eu lembro disso nitidamente. Olha como que é uma coisa boba. Hoje em dia, se meu marido falar comigo assim, ah, se o carro estragar, não sei o que, eu falo, ah, amor, tá, se estragar, a gente conserta, não tem problema. Mas quando eu era criança, eu não pensava isso. Eu queria chegar, mas eu queria ir embora do lugar. Meu pai, ele trabalhava muito de noite. Aí quando ele ia buscar a gente na roça, minha mãe ficava assim, nossa, tem que ter cuidado, eu morro de medo do seu pai no volante, que ele pode dormir, que ele tá muito cansado. Eu ficava esperando meu pai na janela, assim, ai meu Deus, meu pai, não deixa meu pai dormir, não deixa meu pai dormir, sabe? Criança, gente, é tudo uma proporção diferente da nossa. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o que a gente passa. Tem coisas que a gente não precisa passar para nossos filhos. O carro vai dar problema, o Exatamente. que eu tinha que saber? Eu tinha que era curtir a viagem. E muitas vezes a gente, querendo ou não, fala. Exatamente. Principalmente, gente, coisas contra o pai, contra alguém da família. Tipo assim, ah, seu pai não faz nada. Ah, sua irmã não faz. Ah, seu professor não sei, sabe? E a criança, ela guarda, tá? Ela fica com isso na memória. Demais, demais. Consegue ler? Deixa eu ler esse Olha aqui. lá, a Cris tá falando que sofreu muito na infância. Muito não, né, Cris? Aí ela fala que também tenta se ressignificar. É isso mesmo, gente. Eu acho que é assim, é extrair, é igual eu falo, perdoa os pais porque eles deram o melhor. Do mesmo jeito que daqui uns anos os nossos filhos podem falar assim: não, Exatamente. eu tô ressignificando isso que minha mãe fez, e a gente achando aqui que tá arrasando, tá? Exatamente. Isso é verdade, Josi. Um É. outro ponto, eu até esqueci o que eu ia Ô, falar, Geise, mas eu vou como que a lembrar. gente tá É de o tempo aí? Porque, ó, tá muito bom o nosso filha, papo, vem tá? cá. Ô, Josi. E Oi. você falou um pouco, e uma coisa que eu acho muito importante é respeitar os sentimentos dos nossos filhos. Pega o celular para mamãe. Ah, é, isso é verdade. Eu comecei a falar e Respeitar. não respeitar. É Hoje muito eu importante. aprendi uma coisa, dá nome, tá? Isso eu não sabia, eu aprendi. Quando o Otávio tá assim, ele quer fazer alguma coisa e não deixa. Aí ele fica, eu falo assim, filho, isso que você tá sentindo é o quê? É raiva? Ou é frustração? Ou é ódio? O que que é isso? Aí ele, ah, não sei o que. Eu falo assim, isso que você tá sentindo é frustração, faz parte da vida. Eu fico frustrada, quando eu não consigo as minhas coisas, eu fico frustrada, mas isso não pode te fazer separar a sua vida, não, sabe? Ó, Aí eu tô ensinando ele, dá, não. Filho, o que você tá sentindo, você tá estressado, o que que é isso? Você acha que isso é um sentimento bom? Ou então assim, filho, tá tudo bem, você tá com raiva, é normal. Pode ficar com raiva, só não desconta no seu irmão, só não desconta na mamãe. Dar nomes, eu não, isso foi uma coisa que eu aprendi recente. Eu só falava assim, respeitava, acolhia, mas agora eu aprendo assim, isso é raiva, fica no seu momento aí, na hora que se passar, você vem conversar com a mamãe. isso é tão importante que dá nome legal demais. Uhum. A criança passa a confiar em você e abre o coração de verdade. Porque às vezes você tá criando ali, tá falando assim, ah, tá chorando por quê? Tá sentindo nada não. Mentira, não tá sentindo isso não. Ele tem sentimento sim, igual a Tem, gente. tem. E você precisa deixar ele externar esse sentimento. Isso é muito importante. Ontem aconteceu uma situação dessa com a minha filha. Eu perguntei por que ela estava chorando, porque aconteceu uma situação, e ela falou a verdade. A criança Isso fala. tem que acontecer, gente. Isso tem que acontecer. Isso é muito sério, Ô, Geis, eu muito falo que essa importante. questão de criança. Tá cortando? Não? Eu Eu estava falo lendo. assim que essa questão de criança, eu fico tão chateada. É um assunto que eu falo assim, acho que se eu tiver um propósito, quando eu tiver mais definido esse meu propósito, eu acho que tem muito a ver com ensinar um pouco sobre criação de filhos. Assim, ensinar não, né, gente? Conversar. Mas assim, porque é um assunto, eu até deixei uns livros aqui, depois eu vou postar no meu Instagram os livros que eu já li, que eu tô lendo, porque é um assunto que eu gosto. Por quê, gente? Eu fico pensando assim, gente, a criança sofre muito. A gente não tem uma educação. Assim, eu não sei outros países, mas eu falo um pouco assim da nossa região aqui do, sei lá, não sei se é Minas a nível Brasil, mas a criança, gente, ela não é respeitada como criança, sabe? Ela não é valorizada como criança. Eu não falo só em questão de abuso, não, gente. A gente acha que é só assim, bater e abuso, não. Mas, por exemplo, se eu estiver chorando, Geise, eu vou ficar desesperada. Falar, Geise, você tá chorando.
não, vem cá, conversa comigo. Se você vê uma criança chorando, deixa esse menino chorar aí. Chora, é bom pro pulmão, é bom para não sei o quê. Gente, a Isso. criança, ela tá aprendendo sobre sentimentos. Ela não... Gente, isso é neural dela. Ela não tem a parte emotiva dela. É imaturo deles. Eles não têm essa coisa que a gente já tem sobre as emoções, o controle emocional. Então, eu falo assim, gente, é muito difícil ser criança, sabe? Por isso que, assim, é um assunto que enche meu coração, porque é muito difícil ser criança. E, assim, as pessoas preocupam muito, assim, que eu vejo muito, né? A mulher ser forte, o homem ser forte, o casamento. Mas a criança, ela precisa de muita atenção, sabe? Porque é Demais. assim, tá chorando, deixa eu chorar. Tá fazendo uma birra. Nossa, que menino pirracento. Nossa, que menino mal educado. Nossa, que não sei o quê. E é isso também, gente. Cuidado com o que você profetiza sobre seu filho, Isso. sabe? Meu filho Nossa, meu filho morde. Meu filho é isso. Não, seu filho não. O filho, não morde, não bate. Vem cá, você é tão carinhoso, filho. Já chegou a situação, tipo assim, o Otávio me dá um tapa e fala, filho, você é carinhoso, você não bate. Olha, faz carinho na mamãe. Sabe? Porque assim, Confessar. ele te bate. Coisa Você bate positiva. nele, você tá falando o que com ele? Ó, ele te bateu, você bateu nele e fala, não me bate. Ele vai pensar assim, uai, eu bati e ela tá me batendo falando pra eu não bater. Tipo assim, sabe? Então, assim, Exatamente. gente, é pensar que é uma criança. Ela tá ali aprendendo. É respeitar como se fosse um adulto. Por que um adulto chora e Exato. todo mundo... Ai, o adulto tá chorando e a criança não pode ter... É chegar, filho, quer conversar? Não, não quero, eu tô nervoso. Então, fica no seu momento de raiva, de frustração. Quando você quiser conversar com a mamãe tá disponível, tá? Teve um episódio, Geis, que foi, assim, incrível, que eu achei que assim, a gente só fica contando episódios, porque é o que ensina a gente. É, O Otávio, ele tava isso. com muita mais. Porque a gente em casa brinca, a gente sempre deixa ele ganhar. E até coisa que a gente vai aprender. Tudo ele ganha. A gente, ganhou, parabéns, ganhou. Aí, na escola, parece que a professora mostrava uma caixa e as crianças que acertavam ganhavam uma estrela. Meu filho, o Otávio chegou aqui um dia nervoso. Que meu amigo ganhou e eu não ganhei. Eu quero ir lá tomar o troféu dele, a estrela dele. Ou ele estava numa braveza que eu fiquei assim, ó. Aí na hora eu pensei, gente, como que eu vou lidar? Eu falei, na hora, eu falei, Espírito Santo, me ajuda aqui, que eu não sei lidar com essa situação. Aí eu deixei ele externar aqui. E ele falando, eu falei, filho, na hora que você ficar calma, a mamãe vai conversar com você. Aí eu vi que ele não ficou, eu falei assim, ó, filho, deixa a mamãe te falar uma coisa. Faz parte perder. Aí foi falando aquelas coisas, né? O importante é competir. Você tem que ficar feliz pela conquista do seu amigo, dá parabéns para ele. Quando você ganhar, você vai gostar que alguém venha aqui e toma seu prêmio. Hoje eu fiquei conversando com ele ali, ele nervoso. E eu falando assim, não estressei, deixei ele viver. Aí passou. Falei, acho que ele não pegou nada do que eu falei, não. Geise, no outro dia, a gente estava aqui na porta de casa, aí ele falou assim, quem chegar no carro primeiro ganha. Aí eu, corri e cheguei primeiro. Aí ele, parabéns, mamãe. Tô muito Ai, feliz que você tenha ganhado. Ou eu emocionei na hora e falei com meu marido assim, eu não isso acredito. não tem preço. Eu não acredito, porque na hora que eu conversei com ele, ele estava tão nervoso, Geis, eu achei que ele nem tinha prestado atenção. E isso se criou nele. Agora, quando ele ganha, a gente, parabéns, filho. E quando outra pessoa ganha, ele dá parabéns. Eu falei, ó, tá vendo? A gente acha que não, gente, mas é de pouquinho em pouquinho. Exatamente. Exatamente. E é muito importante a gente falar mesmo. Por mais que seu filho ali ele tá hoje me tirando do sério. Olha só o que a Josiane falou. Que tá com a filha dela, e a filha dela falou, vovó Lele que tem que ouvir. Gente, Quantos anos que ela tem, Josi? Que uma bacana. coisa, E os a gente avós confessar mesmo, tem que Josi. ter muito amor Olha, com os olhar para o seu avós, viu? filho e falar sempre coisas positivas. Olha, É. você é abençoado, você é inteligente, você é vencedor, você é guerreiro, você consegue. A gente tem que falar isso para os nossos filhos. Tem que Isso. treinar isso na mente dele. E ensinar eles a Ensinar. falarem isso para outras crianças também, né? Fala, filho, você é isso, seus amiguinhos são. Ensina seus amiguinhos isso, sabe? Em questão de medo. E fala, gente, eles absorvem, tá? Eles são uma esponjinha, viu, gente? Bobo é a gente de Exatamente. achar, tá? Que, ele tá só ali brincando. E conta uma coisa que não pode falar pra você ver, se não chega na pessoa e fala assim, mas nesse, isso, isso, aquilo. Por isso que
Até nisso a criança ensina a gente a não ficar falando coisa aleatória. Olha, 8 anos. A Josi respondeu que a filha dela está com 8 anos. Olha só. Hein, Josi, você Gracinha. perguntou do horário, já tá para finalizar a nossa live. Nossa, Passa tão sério? rápido, né? Ai, muito. Muito rápido. É, mas assim, o que a gente queria deixar aqui, claro, né? Que a importância da gente estar valorizando os nossos filhos, passando para eles, porque hoje, Josi, igual eu estava lendo, né? Tem muitas crianças crescendo com seu estado emocional não muito legal. E hoje, devido Uhum. também à tecnologia que está demais, né? Hoje a gente tem que tomar cuidado demais com isso, né, Josi? Hoje, esse é Muito cuidado. outro assunto que dá, assim, N lives, que é o uso de tela, né? Principalmente agora nesse pandemia louca aí, que eu acho que veio, assim, para massacrar nossas crianças, né? Demais, demais. Isso é muito Que sério. é uma coisa que eu falo, gente, sobre tela. É a coisa mais difícil que tem. É uma coisa que eu tô fazendo agora com o Gustavo. Não dou. É eliminar, porque com o Otávio eu errei muito. E outra coisa, você tem que dar alguma coisa interessante, mais interessante do que a tela. Se você só tirar seu Uhum. filho da tela e deixar ele ali jogado, ele não desvincula. É Voltar ao básico, né, brinquedo, gente? é suprir aquilo ali. Porque, gente, sair da tela. Até a gente manda a gente ficar sem tela pra você ver se você fica. Demais. Às vezes a gente fala, ah, você não vai mexer, mas a gente tá lá pegando Gente, e você não mexendo. vai mexer. Ah, você Tem que falando, ser exemplo. você falando, você não vai mexer. Você nem olha na É, cara dele e fala você... assim, para de mexer no celular. Né? Até a gente é Exatamente. Você difícil. tem que... Imagina eles que não têm o emocional ainda maduro, né? Uhum. Exatamente. Minha filha já virou para mim e falou isso. Ah, mas você tá mexendo? Eu não posso mexer. Você tem que ser exemplo, né? Você tá com a gaveta ali bagunçada e você pede sua filha ou seu filho para arrumar a gaveta. Qual exemplo você tá dando? Tem que ser Uhum. exemplo. E é muito sério o que a gente queria deixar aqui para vocês. É valorizar o sentimento dos seus filhos. Para quem perdeu aí os tópicos, nós dissemos aqui, vale a pena voltar. Para quem perdeu o início da live, a importância de dizer, de ensinar seu filho a dizer, ouvir, né, o não dizer só sim o tempo todo, ensinar ele que precisa perdoar, pedir perdão para ele Não ter e muito cuidado sobre o medo, né? O que você passa não para ter ele. medo, não deixar as nossas crenças patológicas, nossas crenças negativas que nossos pais implantaram, até mesmo escola, né, Josi, Uhum. familiares, que Sempre são mentiras observar. que você acaba ouvindo ali e se torna uma verdade na mente deles. Isso é muito sério, muito Muito sério. sério. E eu até falei Lembrar numa que live, nossos filhos são uma esponjinha, né? Absorvendo tudo. eles são puros, eles já, todos nós nascemos com uma essência do quê? Nós somos imagem e semelhança do Senhor. E a partir do momento que vai crescendo, você vai ouvindo aqui aquelas crenças negativas dos pais, escola, de outros lugares, e vai implementando isso na mente deles. Eles acabam acreditando naquela verdade que não é verdade. Uhum. E ele precisa voltar ali ao estado, sabendo que ele é filho amado do Senhor, que ele é a imagem e semelhança de Deus, que Uhum. ele nasceu para vencer, que ele nasceu para... Obrigada, Josi. A Josi aqui dando feedback. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? E Amamos sua saber, interação. gente, e a mãe e o pai, eles têm muita autoridade espiritual sobre os filhos, sabe? Demais, O que uma demais. mãe fala sobre um filho gente, ligou na terra, ligou no céu. O que a mãe declara sobre a vida do filho é uma coisa muito séria. Então, declara coisa boa. Por mais que você tá vendo ali uma situação tão difícil, gente, se a gente que é mãe não ter fé e não profetizar coisa boa pelos nossos filhos, gente, ninguém ama nossos Nós filhos temos esse mais do que poder. Deus, mas abaixo de Deus é a gente, tá? Então, cabe a Verdade. gente cuidar do coração deles, da pureza, para que, gente, torne adultos melhores, sabe? Uma vez o Pablo falou uma coisa que é verdade. O mundo tá mal porque pessoas boas estão deixando de ter filhos por achar que o mundo tá mal. Então, as pessoas que são Exatamente. boas têm que vir com filho bom para ter pessoas boas para melhorar o mundo, sabe? O mundo tá ruim porque a gente ruim tá fazendo Exatamente. filho. E os bons estão com medo, falam, não, o mundo é muito mal para eu pôr um filho aqui no mundo, sabe? Então, É assim, verdade. e outra coisa que eu ouvi na live de vocês e tem visto muito no meu coração, gente, a gente sempre tem algo para ensinar, para marcar a vida de alguém. Então, assim, gente, comece a falar. Sabe, igual eu estudo, primeira live que eu falo sobre, converso sobre filhos,
sabe? Então, assim, a gente tem que aprender a conversar. Acaba criando uma obesidade cerebral, você tem que pôr É, pra fora. eu ensino, eu sei sobre filhos só para os meus filhos? Não, sabe? É conversar com mais mães, reunir mães e conversar sobre criação de filhos. Uma aprende com a outra, é tirar a trave do julgamento, sabe? É ver uma mãe ali e tentar não julgar, sabe? Ver o lado dela e tentar a gente pegar o que for de melhor. Ah, eu não penso igual a sua mãe, não, mas ela tem algo bom para te passar, né? E é Exatamente. isso, falar, gente, sempre vai impactar alguém. Vocês falaram isso na live, ontem meu marido falou, eu falei, gente, isso faz muito sentido. A gente sempre pode Total, impactar total. alguém. Todos nós, nossas histórias, nossas dores, nossas coisas boas que recebemos, tudo a gente precisa compartilhar. Vai tocar o coração de alguém. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um livro dentro de você, Uhum. não é mesmo? Cris, obrigada. Gente, muito A obrigada por Cris vocês falou, a participarem. mesma boca que abençoa, ela amaldiçoa também. A Estão Cris é minha precisando buscar a amigona Deus. de infância, Ah, tá. Seja uma bem-vinda. mãezona Obrigada. com dois Que filhos lindos. bacana. A Josi eu não conhecia, prazer. E todo mundo que passou, minha prima também tá aqui, Carol, tem uma filhinha linda. Eu acho que ela tá grávida de novo, se eu não me engano. Maridão, um beijo para você. Ele Os falou aqui em cima maridos, né? que ele sempre falava, Giovana, na barriga ele já falava que a nossa filha ia ser o grudinho dele. E é realmente é o É, né? grudinho dele, total. Isso eu fui Ô, Josi, enganada, tá? muito obrigada, viu? Oi? Eles falam que filho é grude da mãe. Até então, os meus são grude do pai, tá? Ô, Josi, eu queria agradecer a sua participação, Ô, viu? gente, Muito eu te obrigada agradeço pela oportunidade. por estar Foi muito transbordando bom. aqui comigo. Vamos marcar outras e Vamos, outras. vamos Um sim. beijão para você, sua família. Beijo, Vocês Deus são muito abençoe. especiais. Deus Gente, a gente tem uma abençoe. história Ah, de vida muito legal, tá? De muita coragem. vamos marcar de falar sobre isso, né? É, E, gente, eu sou de BH, ela também é de BH. Nós estudamos na mesma escola. Que legal, esse mundo é muito pequeno. E nós muito conhecemos E aqui em aqui, São Paulo. isso que eu ia falar, e a gente se conheceu em São Paulo, tá, gente? BH, Olha só, gente, BH é um ovo, né? A gente foi se conhecer um lá em São ovo. Paulo. Um ovo. E assim, o bairro vizinho, né? Nós É, somos do bairro vizinho. Nos conhecemos em São Paulo. Nós vamos marcar o teu live para estar compartilhando isso. vamos sim, gente. Muito obrigada. Deus abençoe cada um Obrigada. de vocês, viu? E contem com a gente. É verdade. Isso mesmo. Posto o print dos livros, Josi. Ah, pode Pessoal, entra deixar. lá no Instagram dela para ver. Pode deixar. Eu vou Livros postar aí os que eu tenho edificantes. lido. Pode deixar, que eu já Passa tô tão até deixando rápido, você né, falar. Josi? Hã? A Josi comentando que pena que já está acabando, que pena Ah, mesmo, passa tão rápido. a gente marca outro depois, né, Geise? Isso mesmo. Um beijo, bom dia para vocês. Beijo, Fiquem com gente. Deus abençoe. Deus. Faz um print, Geise, Beijão. da gente. Ah, é? Vamos fazer. Deixa eu desativar aqui, peraí. Tá. Antes que acaba, Meu amor, tá aí, tira print também, peraí. Deixa eu desativar os deixa eu me arrumar comentários. aqui. Peraí. Eita. Deu? Deu aí. Obrigada, viu, Josi? Um Tchau, gente. beijo. Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Beijo. Tchau, Não tchau. desistam do filho de vocês, gente. Cuidem dessa preciosidade Isso mesmo, heranças do Senhor. do Senhor. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.